Bem-vindos a mais um episódio do Isto é o da Joana. Hoje o tema que eu quis trazer aqui foi os nossos guias espirituais, trazer um bocadinho aqui a desconstrução deste tema, também aqui um bocadinho deste lado da mediunidade, da espiritualidade, perceber um bocadinho melhor o que é isto. E para isso eu convidei então aqui a Bárbara Tavares, que provavelmente vocês já ouviram falar pelo meu perfil do Instagram. Ela então é aqui a minha mentora espiritual e ela vem aqui falar um bocadinho sobre este mundo todo que todos nós já ouvimos falar, mas que há tantas histórias por aí, como nós estávamos aqui a partilhar em off. Por isso, Bárbara, bem-vinda. Obrigada. Olha, Obrigada pelo convite. Diz, Joana. nada, eu queria que tu começasses mesmo por explicar, assim, como eu já tive aqui umas sugestões de temas, tipo espiritualidade para totós, mediunidade para totós, pá, mesmo para mim, vou aqui desconstruir provavelmente crenças como tem acontecido em quase todos os episódios que eu gravo. O que são guias espirituais? Assim, Excelente como tu ponto. sentiste trazer? Então, os nossos guias espirituais, eles são que eu costumo chamar dos nossos companheiros invisíveis, não é? Porque quem não os vê. Todos nós temos, e quero já começar por aí, porque como eu te estava a dizer antes de iniciarmos, eu recebo muito esta questão, toda a gente tem guias, mas eu não tenho, porque eu sinto-me sozinha, eu não vejo os meus guias, não sinto os meus guias. Toda a gente tem guias, porque qual é o intuito de nós termos guias espirituais? É nós termos uma proteção para uma parte de nós que nós, em prol da experiência terrena, de manter um pouco a ilusão de certas coisas que existem e se nós soubéssemos que existiam não conseguíamos estar a vivenciar da mesma maneira, não é? E então, em prol de nós podermos manter esse véu e irmos fazendo esse trabalho de desconstrução e ampliando a nossa consciência, nós precisamos ter alguém do outro lado que nos consiga orientar onde a gente não vê e proteger também onde a gente não vê, que entra muito aí. Eu acho que uma das maiores funções dos guias, que as pessoas têm muita ideia que é dar informações, na maior parte das vezes não é, é mesmo só nos proteger a nível energético, de ataques energéticos que venham de fora, seja de fora de outras pessoas vivas, não é? Porque às vezes a gente costuma dizer que as más intenções caem mais fortes do que às vezes os trabalhos feitos, não é? De bruxarias e coisas assim. E eles protegem-nos muito no nosso campo energético em relação a isso, em relação a energias externas também, porque nós, enquanto seres eletromagnéticos, ou seja, nós tendo a nossa energia, um espacinho espiritual, sutil e simultaneamente temos a energia do corpo, telúrica, nós somos assim um foco muito grande de energia que pode ajudar entidades que já desencarnaram e não querem partir a manter-se aqui através de sugarem essa nossa energia telúrica, termos um corpo físico. E quanto mais nós formos, tivermos ali a nossa bandeirinha espiritual no ar, que é tal da mediunidade, né? Quem vem aqui para trabalhar essa área, ainda é mais achacado a isso. E eles estão no nosso campo, os nossos guias, para nos protegerem desse tipo de drenagens. Mas sempre tendo em conta que o nosso livre-arbítrio é quem vai à frente, não é? Então, se a pessoa que nos drena é uma pessoa que nós insistimos em manter na nossa vida, se a situação que nos drena é uma situação que nós, em última instância, não queremos remover, se é um padrão que nós não queremos mudar, então aí nesses casos eles não podem fazer muito, não é? Eles podem nos ajudar a restabelecer a nossa energia, mas não podem impedir que algo que nós estejamos a trazer para a nossa vida venha para a nossa vida. Então, é isso. Às vezes eles vêm dar recados também, vêm dar mensagens e às vezes que a gente confunde com insights, Ok. com intuições, porque Olha, mas deixa-me só pôr-te aqui outra pergunta no meio. há tanto para dizer que eu depois nunca mais me calo. Sim, mas não, mas é só porque eu estou a pensar assim, e aliás estou a pensar, não, eu conheço pessoas que percebem zero ou entendem zero deste tipo de diálogo que nós estamos a ter aqui. Inclusive, amigas minhas, cada vez que eu publico uma coisa qualquer deste género, elas mandam-me mandar mensagem, mas como assim? Tipo, mas o que é que isso quer dizer? Como? Não percebi. Então, Quando tu sentires que eu estou a navegar, diz-me para eu perceber que eu estou habituada a falar com pessoas que já estão habituadas, sabes? tranquila, eu só quero perguntar então, tu estás a trazer aqui que os nossos guias são, vamos pôr assim, energias, seres energéticos, vá, que, que têm a missão ou a função de nos proteger. Sim. Ok. Não só.
É isso, estás aí. É Tipo, e não só, e não só, ela já tipo, ok, mas é bem isto. Mas, e tu falas em guias, quer dizer que nós temos vários. Ok. Agora, para aquelas pessoas como eu, que são extremamente mentais e que a lógica precisa aqui quase de haver uma imagem associada àquilo, então como é que tu vês ou dirias que eles estão representados, visto que nós meros mortais que não desenvolvem este lado, não conseguem vê-los de nenhuma forma? Ou seja, o que tu queres perceber é como é que eles podem influenciar-te se tu não os vês nem ouves, é isso? Também, mas aqui é do género, porque eu sei que muita gente, e nós até já falámos sobre isto só na mentoria, tipo, são anjos, tipo, a imagem é tipo de um anjo, são Ok. figuras, percebes o que é que eu quero dizer? Mas é o que está aqui, tipo, então quer dizer que está aqui alguma coisa sempre comigo, entendes? Tipo, mas são espíritos, e há muito esta coisa, tipo, ok, Vamos percebes? construir. Olha, é assim, eu vejo todo tipo de consciências espirituais, ou seja, o nosso espírito, por exemplo, quando nós partimos, ele tem uma imagem física igual à nossa imagem encarnada, não é? Isto é um conceito que nós já estamos mais habituados, vemos nos filmes e tal, a pessoa morre e depois o espírito é igual à pessoa, pronto. Já existe assim Sim. essa entretanto, nós temos outras dimensões espirituais com seres que não são seres propriamente que acabaram de desencarnar da Terra, não é? Temos outras figuras espirituais, como, por exemplo, há religiões que lhes dão nomes, por exemplo, temos anjos, temos imenso tipo de entidades diferentes. Para mim, eles são todos energia, assim como nós somos energia, porque assim, se não há um corpo, a energia, ela manifesta a imagem que representa aquela energia. O que é que eu quero dizer com isto sem complicar muito? Eu tenho uma energia muito própria. Quem me conhece não precisa de ver o meu rosto para saber qual é a minha vibe, não é? O que é que eu represento, que tipo de pessoa eu sou, apesar de eu ter imensas facetas dentro de mim. Se eu deixasse de ter uma imagem para os meus amigos, para a minha família, etc., eu ia continuar a ter a energia. As pessoas iam saber que era eu através da minha energia, se elas pudessem sentir a energia. E quando alguém parte, e eu estou a dizer quando alguém parte, porque os nossos guias, eles são maioritariamente nossos ancestrais, ou seja, são seres que também já caminharam aqui na Terra como nós, e eles têm energia própria deles, assim como quando nós partimos, nós mantemos a nossa energia própria, que vai manifestar uma imagem. Não é um corpo, mas é uma imagem que eu digo holográfica, mas não deixa de ser uma energia ali mais condensada, não tão condensada quanto o nosso corpo, mas ali mais condensada, de forma a se manifestar. E os nossos guias, eles são, na sua maior parte, porque não são todos, mas na sua maior parte, eles são nossos ancestrais. Isto quer dizer que nós já provavelmente convivemos com eles em vidas passadas, e na maior parte das vezes eles vão representar uma imagem física que corresponda ao arquétipo da energia deles. Às vezes eles vão utilizar a imagem que eles tinham nessa vida passada, porque repara, Joana, tu podes não vê-los, imagina, tu dizes, eu não desenvolvo, eu não vejo, eu não sei o quê, mas, por exemplo, em momentos em que tu sonhas, ou coisas assim, onde a tua consciência está ausente desta parte racional, tu tens contactos extrafísicos, e para que esses contactos sejam fluidos, para que tu não extraias aquela energia, às vezes é preciso que exista uma imagem que a tua memória inconsciente reconheça. Ok? Tua memória espiritual. Então, às vezes, eles trazem na maior parte essa imagem dessa vida, apesar que eles já podem até ter tido outras vidas depois e ter outras imagens, mas quando eles se vão mostrar para ti, eles vão se mostrar com aquela imagem que é fácil para tu reconheceres. No caso dos guias, que eles não são ancestrais, são todos ancestrais, mas no sentido de terem tido esse convívio próximo e tu teres essa imagem gravada, aí eles costumam trazer imagens que representam arquétipos fortes dentro de ti, que tu podes conhecer desta ou de outras vidas. Por exemplo, imagina que tu tiveste uma vida super ligada a uma cultura nórdica, e às vezes um guia vem, por exemplo, apresentar-se como Thor ou Freya, porque às vezes as pessoas acham assim, tipo, ai, que loucura, não é? Como é que isto acontece? Mas é porque não é um corpo, não é? É uma imagem que representa a energia deles, e eles vão buscar
Não é à toa que os nossos guias são nossos guias, eles são nossos guias por sintonia. Aquilo que nós vimos trabalhar aqui, a nossa energia, ela corresponde com a energia daquilo que eles têm para nos ensinar, existe algo em comum. E por isso eles vão buscar a imagem que representa o arquétipo em comum. É um pouco isso. Ok. Porque eu achei interessante, até agora nos últimos tempos estávamos a falar disto no grupo, de que isto fez-me pensar, e era algo que eu queria pôr aqui, que apesar de nós termos todos mais de um guia, não é? Ou não interessa aqui o número quantos é que são, mas também eles são uma energia, eles simplesmente te trazem uma imagem quando tu precisas mais do género. Ok, para me conectar àquela energia, eu tenho esta imagem, não é? Tal como nós tivemos a imagem de Deus associada àquele homem, enfim, nós que temos a religião católica mais impregnada na nossa sociedade, não é? Porque se formos para outra temos Buda, temos, enfim, não interessa. Mas há uma imagem física associada àquela energia. Ou seja, eles não são uma entidade física, eles são energias diferentes, porque cada um deles vai representar algum tipo de coisa que nós precisamos desenvolver em nós. E outra coisa que eu também percebi, e queria perceber aqui também mais um bocadinho, é que várias pessoas podem ter o mesmo guia. Eles não são exclusivos daquela pessoa, ou não? Não, sim e não. Eu vou-te explicar como é que isso acontece. Ok. Quando tu me falas de imagens, por exemplo, essas imagens mais globais, mais espalhadas por aí, por exemplo, de Buda ou de Jesus, coisas assim. Uhum. Até as pombagiras, não é? Há várias pessoas que têm aquele guia, mas o nosso problema é que nós pensamos de uma forma racional, ou seja, nós imaginamos que é aquele ou seja, existe uma Bárbara e só existe aquela Bárbara. Todas as pessoas que ela ajudar, ela não se vai dividir em 1000, ela não pode estar a ajudar 20 pessoas ao mesmo tempo, entendes? Ou seja, eu estou aqui, eu estou ali, agora estou aqui, agora estou ali. E nós tentamos passar essa ideia estrutural, física, concreta para a parte espiritual, que é completamente diferente, e é aqui que a maior parte das pessoas dão um nó no cérebro. Porque no mundo espiritual, como eu te estava a dizer, quando nós desencarnamos, nós mantemos aquela imagem, mas depois quando nós ascendemos, nós podemos desprender-nos daquela imagem. Porque à medida que a nossa energia vai mudando, ou seja, imagina, eu morro. Continuo a ser a Bárbara, faço o meu processo de ascensão, resolvo os meus pendentes, etc, etc. Quando eu, entre aspas, ascendo, para isto ficar mais simples, eu já não sou a mesma Bárbara, não é? Ou seja, eu já sou outra. Houve todo ali um processo. E aquela imagem pode já não se identificar com aquilo que a minha energia está a representar naquele momento. E pode haver essa transformação, assim como nós vamos de vida para vida, e às vezes somos homens, às vezes somos mulheres, às vezes somos isto, aquilo. É igual. E o mesmo acontece para todos esses nossos ancestrais, esses nossos guias. Quando nós vemos, por exemplo, várias pessoas a ter Jesus como guia, por exemplo, há várias pessoas que alegam ter, e eu, efetivamente, um atendimento, só me aconteceu uma vez até hoje, um atendimento de canalização de guias, eu vi essa energia como guia de uma pessoa. O que é que acontece nestas situações? Existem arquétipos que são muito fortes nas nossas culturas. E eles têm uma simbologia, eles representam uma energia específica de uma forma muito forte, está muito impregnado no nosso inconsciente coletivo. Há várias entidades, há vários ancestrais, há vários espíritos que eles vão, por estarem já num nível de processo espiritual elevado o suficiente, eles vão ter, entre aspas, permissão para conseguir trabalhar naquela falange. O que é a falange? Imagina, tu tens essa imagem geral, esse espírito dessa entidade, está ali, mas essa entidade, ela já está num nível de ascensão, por exemplo, Jesus, Maria Madalena, até as pombagiras, todos esses, ok? Estão num nível de ascensão tão grande que tu já não vais ver eles a guiarem diretamente ninguém. Não é possível que essa energia venha até aqui comunicar-se com, ou melhor, é possível, mas não é possível, tu já vais perceber como é que isso acontece. Não é possível porque o próprio do corpo energético não aguenta a densidade do ambiente que nós temos aqui. Ou seja, existe uma desfragmentação, iria existir automaticamente. Eles, no caso, a energia deles não é tal. Eu já falei aqui também sobre isto, outras coisas, de
é muito denso para eles estarem a fazer este movimento de descer e Então, aqui. para nós também é perigoso, porque Ok. nós, por isso é que nós recebemos sempre entidades, por exemplo, quem trabalha com espiritualidade recebe sempre entidades que está energeticamente preparado para receber, porque Ok. essa grande diferença pode ser, pronto, mas não vou alongar para isso, senão nunca mais. Mas imagina, essa energia, ela tem uma representação simbólica, a energia dessa entidade. E depois vais ter vários espíritos que, por estarem nesse caminho de crescimento, que aquela entidade, por algum motivo, já cresceu, porque teve várias experiências com aquele tipo de energia, por exemplo, com a energia da paz, ou com a energia do amor, ou com a energia do que raio seja. Assim como eles ensinavam cá, eles continuam a ensinar lá, só que isto já a outros níveis, né? E vai haver vários espíritos que vão trabalhar nessa energia. Quando eles aparecem, às vezes eles trazem esse arquétipo como imagem, ou seja, eles trazem esse arquétipo porque eles representam literalmente aquela energia, porque o caminho que eles estão a fazer e tudo o que eles estão a desenvolver representa todas as vivências daquela energia, representa todo tipo de trabalhos que aquela energia consegue desempenhar aqui. Então eles vêm com essa roupagem, é tipo um fato de carnaval. Não deixam de ser, mas é quando nós estamos, quando os espíritos estão já nesse patamar de ser guias ou de já mais acima, já não existe tanto um conceito de individualização como existe aqui, não é esta coisa da individualização do ego, eu sou este, tu és aquele, ou seja, a separação já é mais sutil em termos de a forma como eles interpretam, é muito mais sutil. Então tem muito mais valor, porque eles já não são o Zé, já não são a Maria, já não são o Joaquim, eles são uma energia, uma consciência ali a pulsar, a aprender, a desenvolver e a trabalhar. E então eles assumem isso sem qualquer problema, não existe isso, essa coisa que existe aqui para nós, não existe lá para eles. E então tu recebes o guia, tu recebes o falangeiro dessa energia. E mesmo todos os outros, eles trabalham na energia de outras energias. Existe sempre assim uma... É um esquema de pirâmide, basicamente. Yeah. Eles estão a decidir dentro de grupos e depois quer dizer que tu estás a ser guiada pela energia daquele grupo, mas quando tu pedes ou quando tu, no caso obviamente aqui nós estamos a falar porque tu consegues ver os guias das outras pessoas e até fazes os tais desenhos, não é? Portanto, quando alguém te pede, Bárbara, quero ver quer que tu me desenhes o meu guia, tu vais pedir ou conectar-te a essa tal energia dessa pessoa primeiro e desse grupo onde está o guia dela, é isso? E depois vem eles dão-te uma imagem daquela energia que a pessoa vai. Imagina, eu conecto-me à pessoa através do nome e da data, às vezes data de nascimento, às vezes até de fotografia, que eu até prefiro, mas é igual, é só que é mais rápido o processo para mim. E ao conectar-me à energia da pessoa, eu começo a sentir o campo áurico dela. E o campo áurico das pessoas traduz completamente a energia dos guias delas também, ok? Porque tudo aquilo que tu tens à tua volta, tudo aquilo que tu vens trabalhar, os teus guias vão ter sincronicidade com essa energia. Então, eu já começo a sentir quais são as energias primordiais ali no campo da pessoa. E depois, através daí, vem uma imagem, ou seja, aparece o guia, às vezes já vem a falar, já vem a dar um recado, já tenho que parar para escrever. Eu não vejo essa escada eu sei que ela está lá porque os meus guias me explicam como é que funciona, mas quando eu estou a canalizar eu vejo como veria, por exemplo, se fosse uma avó que já partiu, ou um avô, é igual, para mim é igual, aparece da mesma maneira. E aparece-me como um ser individual, ou seja, por exemplo, no caso de aparecer como uma figura assim mais coletiva, como por exemplo Jesus, aparece-me na mesma como se fosse único, ou seja, se eu não tivesse esta desconstrução que os meus guias fazem em mim de me explicar como é que funciona, eu acho que também fritava um bocadinho, porque eu ia ficar, poxa, como é que é possível? Ok. Então também, pelo aquilo que eu percebo que estás a dizer, todos aqueles que são esses guias, eles são espíritos que já foram encarnados, já estiveram aqui na Terra e fizeram um trabalho de evolução, é isso? Porque nós temos um espírito aqui dentro, não é certo? Uma energia, e quando nós morremos, esse espírito não morre, ele vai continuar o trabalho dele por outras, é isso? Outras dimensões, vá, o nome disso, mais ou menos. Aqui, novamente, não é? Porque temos as reencarnações, mas
sim, noutras dimensões, eu acho que é difícil para as pessoas conceberem, especialmente para as pessoas que não têm tanta experiência consciente com espiritualidade, mas existem N de dimensões, existem N de sítios diferentes que nós nem conseguimos assim imaginar. Ou até conseguimos, porque nós acabámos por canalizar através da nossa imaginação e depois fizemos filmes e bandas desenhadas e coisas assim com isso. Mas Sim, sim. Eu acho que hoje em dia já soube falar um bocadinho ali, pelo menos quem está minimamente aqui, acho que tanto na tua página como na minha já tem mais ou menos uma noção destas coisas, de tipo, ouço falar da quinta dimensão, e coisas assim do género. Agora, uma coisa é nós ouvimos falar, outra coisa é nós percebermos, tipo, ok, o que é que não é, não é? Mas existe muito mais além do que isso, não é? são Ah, outras dimensões, porque os corpos, ou seja, os nossos corpos materiais, eles são compostos por energia, não é? São compostos por átomos. Os outros corpos, nas outras dimensões também, só que são composições diferentes e por isso é que se chamam outras dimensões. Têm outros conceitos, outras regências e outras hum, densidades, né? São corpos, alguns mais densos e outros ainda mais densos que os nossos. Eu acredito nisso, já vi isso, já tive algumas experiências que me fizeram perceber que havia sítios mais densos do que isto aqui, apesar de que as pessoas acham que isto aqui é um inferno, aqui é que é o pior, mas eu ok. acho que existe ainda mais denso. E existem outros muito mais sutis, o que não quer dizer que um espírito, por exemplo, sem corpo, seja muito mais elevado que nós, porque eu se morrer e sou um espírito sem corpo e continuo no mesmo nível de elevação que estava antes, né? Mas o que eu quero dizer é que consoante a dimensão vai subindo, o véu vai diminuindo. Porque às vezes há muito a ideia de que quando tu morres, todo o véu sai, ou seja, do outro lado, as pessoas consideram que só há um lado, então não é? Do outro lado não há véu, não é assim. Vão existindo vários que vão Olha, sendo. eu já ouvi esta teoria que acho que faz sentido de alguma forma. Eu quero perceber se tu acreditas mais ou menos, se é mais ou menos assim. Nós, como espírito, para já uma pergunta: espírito e alma são a mesma coisa? Não. Ok, então espera, já vamos aí. Deixa-me dizer isto. Então imagina, eu já ouvi uma teoria que é a nossa alma, que não é a mesma coisa que espírito, mas já vamos desconstruir. É como se nós energeticamente viéssemos aqui à Terra como quase uma escola, ou seja, um processo de que nós estamos a passar de evolução. Daí, lá está, a minha questão do se alma e espírito são o mesmo ou não, mas porque nós aqui temos estado a falar em espírito e desta evolução que nós fazemos como espírito, mas então se eu estou aqui neste momento, neste corpo a viver esta vida, então eu, mesmo que eu não perceba nada disto e que eu não esteja em consciência, eu estou aqui para fazer quase como se fosse uma disciplina que eu me propus a vir aprender, que faz parte deste meu currículo, deste estágio, desta escola, ou seja lá o que for, trazendo aqui uma imagem deste género, que foi esta que me foi passada também, de alguma forma, até aqui. Portanto, isto é tipo uma escola, vá, e nós estamos aqui a aprender umas lições para continuar a evoluir. Sim? Olha, eu concordo com essa teoria, porque eu vejo o quanto nós aprendemos aqui, não é? E Uhum. temos só que, e não é de maneira fácil, temos só que acrescentar que nós vamos por livre vontade, não é? Enquanto os nossos miúdos aqui vão para a escola porque que não têm outra opção, não é? É o ensino obrigatório. Um, para o espírito, ou melhor, para a alma há uma opção. Só que a alma escolhe evoluir, não é? Porque esse é o processo natural. É evoluir até. Pronto, é esse o processo. Eu digo que alma e espírito são diferentes porque a forma como eu vejo, que foram os magias que me mostraram assim, eu vejo, pronto, depois tu vais à internet e vês muitas coisas diferentes, não é? E eu tento ignorar e apenas ouvir o que eles me ensinam, porque senão dá um nozinho e nunca mais. Como eles mostram é assim, a alma é tipo a tua consciência, ou seja, a alma não tem uma imagem, não tem essa definição, é tipo a tua energia, é a energia que representa a tua essência de todas as tuas vidas, todas as tuas coisas, tudo está armazenado ali. A tua alma é o teu eu superior, que as pessoas chamam muito eu superior. Okay. É mais fácil perceber assim. O espírito, ele é tipo um fragmento dessa alma. Ok.
Ou seja, é como se uma parte dessa... É como se essa alma se dividisse em vários, vendo assim de cima, e cada um desses espíritos vai para uma vida diferente, para uma experiência diferente, às vezes para dimensões diferentes, ou seja, é aquela teoria de que tudo está a acontecer no agora, tudo está a acontecer ao mesmo tempo, é por isto, porque imagina, na perspectiva da alma, claro que na perspectiva do espírito não, é como se, porque depois a consciência vai observar como um espírito, então existe uma cronologia, não é? Tipo uma vida, outra vida, outra vida, depois ascende, depois isto, depois vais por aí fora, tipo uma escadinha, carrossel. Sim. Mas na perspectiva da alma, tudo está a acontecer ao mesmo tempo, porque ela subdivide-se e cria várias imagens de si, ou seja, vários espíritos que vão representar uma parte daquela alma. A alma já tem uma identidade própria, né? Já não é Deus, já é uma alma individual. Ela tem uma identidade própria, mas não tem uma identidade tão individualizada como nós aqui, não é? Não tem este ego, estas coisas todas que nos tornam tão peculiares. É como se ela tivesse um tema para trabalhar, para desenvolver, e desse tipo missões a cada espírito para desenvolver determinada parte É isso. por aí. E tudo isso fica armazenado na alma, ou seja, o espírito é como se fosse, tipo, é uma projeção de uma parte da alma que vai tipo fazer algo, volta e deixa de existir quando faz esse retorno, porque nunca existiu, não é? É uma projeção da alma. Ok, então isso quer dizer que o facto de nós estarmos aqui agora é uma projeção da nossa alma e que quando nós formos, o nosso espírito volta lá, volta lá para a base. É difícil de chegar lá, tive que ouvir isto várias vezes até conseguir encaixar, mas é isso. Imagina, não sei se tu já ouviste falar de, por exemplo, o local da origem da tua alma e de que as pessoas falam muito, por exemplo, das sementes estelares e que uma alma teve origem aqui e outra ali. Já deves ter ouvido falar disto alguns, porque a internet está cheia disto, das sementes estelares e não sei o quê. Pronto. Se não ouviste, está tudo bem, mas alguém deve ter ouvido porque meu Deus, está-me sempre a aparecer coisas sobre isso agora. Mas isto tem um propósito, é porque hoje em dia nós estamos a entrar num patamar de consciência nós humanos, onde já conseguimos ir um pouquinho mais além, explorar um pouquinho mais, e estamos a perceber que realmente existe algo mais lá atrás do que simplesmente as nossas encarnações na Terra, não é? E começa-se a ter acesso a isso. E depois às vezes as pessoas dizem, mas eu quando fiz projeção para ver o meu eu superior, ou para, por exemplo, nas regressões, na hipnose, assim, para ver a origem da minha alma, não sei o que, havia um sítio XY completamente diferente disto, ou o meu corpo era azul, ou era não sei o que, porque a alma é tão única e é tão diferente, assim, a tua primeira essência, que contém todas estas pequenas, e tu és uma dessas pequenas essências da tua alma, não é? Ela é tão diferente, tão única, às vezes é uma imagem que nós aqui até temos dificuldade a conceber, mas às vezes não tem nada a ver a projeção, A imagem que nós. nós pudéssemos ver com os olhos, às vezes é tão diferente daquilo que nós expectámos aqui, né? Ok. Então esses espíritos, ou esse espírito que nós vemos aqui, eles vêm, e só para resumir aqui um bocadinho a parte dos guias que estávamos a falar, eles vêm quase ajudar essa alma a cumprir lá o que ela quer aprender e aquilo que nós temos para aprender, e então eles trazem essas tais energias dos guias para irem ajudando nesta vida aqui na Terra. Sim. A um nível superior, nós também seremos em algum momento guias de alguém, não é? Porque depois de fazermos um determinado processo de ascensão, visto do nosso ponto de vista do espírito, não é? Depois já estamos preparados para também nós guiarmos e para depois tudo isso para aí acima. Então, sim, os espíritos dos nossos guias, que não deixam de ter um espírito, as pessoas preferem chamar entidades normalmente, as pessoas com quem eu vou trabalhando. Está tudo bem, é mais fácil assim, mas eles têm um espírito sim, pronto. Por isso, todas essas entidades que nos vêm ajudar, elas também estão numa vida delas, só é uma vida menos dessas, estão noutra dimensão. Por isso é que eu, ao bocado no início, quando tu disseste, eles têm a missão de nos orientar, sim, mas porque não é só nos orientar e só nos ajudar, eles têm outras coisas. Mas... É como que eu lembro-me tu dizeres de uma vez, é como se isto fosse um trabalho tipo parcerias, porque eles também precisam de fazer este trabalho connosco para eles próprios também evoluírem no caminho deles. É isso? Exatamente isso. Ok. Ah,
Acho que esta parte deu para. Mas, mas eu queria aqui também trazer isto porque acho que tem tudo a ver, que é, se nós mais tarde também poderemos vir a ser guias de outras pessoas, ou o nosso espírito, seja lá, enfim. Então conta aquilo que nós fazemos aqui, certo? Conta aquilo que nós fazemos nesta vida e a nossa evolução nesta vida. Totalmente. Sem essa evolução não és, né? Tu para chegares a um ponto que tu podes ensinar algo a alguém, tu tens que aprender primeiro, sempre. Por isso é Então, que, por exemplo, quando eu fiz o desenho da tua guia, não vou partilhar aqui quem é, porque é uma coisa tua. Se tu quiseres, eu acho que já partilhaste, mas se quiseres, partilhei no Instagram, sim, 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 sim. mas tu foste depois ver a história e disseste, pô, me identifico tanto com tantas coisas da história desta figura, não é? Sim. E é por isso, porque se a figura não aprende, se ela não tem uma vivência, se aquele guia ele não tem uma ou várias, porque normalmente são várias, tu vais várias vidas, todas a ver o mesmo karma, as mesmas situações de pontos de vista diferentes, para tu conseguires aprender o máximo sobre aquilo, ou seja, tu estás a crescer sobre aquilo. E todas as experiências que tu tens são mais um ponto de vista, são mais um crescimento, são mais tudo, não é? E depois tu pegares em tudo aquilo e poderes ajudar alguém, para poderes ajudar alguém que aquilo tens que pegar em tudo aquilo, não é dizer assim, ok, bem, nisso que tu precisas eu já sou mestre, vamos lá ver o que é que... Ok. E no caso das pessoas que não têm qualquer tipo de conexão, conhecimento, e tu próprio disseste aqui uma coisa que eu também já ouvi muita gente, que é, mas eu sinto-me sozinha, sinto-me desamparada, parece que não tenho ninguém, parece que não, sabes, até mesmo pessoas que acabam quase por perder uma fé, por não haver aqui nada disto. Eles estão lá na mesma, não é? Fazem o trabalho deles na mesma ou não? No Sim. sentido de... Assim, era o que eu estava a dizer no início. Eles fazem até onde a gente permite. Às vezes as pessoas, e na maior parte dos casos isto acontece, as pessoas querem ajuda, mas não querem ajuda. Ou seja, é como quem vai à psicóloga e não faz os trabalhos de casa, né? Elas pedem ajuda, eles estão ali a ajudar, mas tu depois estás a desajudar por cima, não é? Não adianta nada um guia te limpar energeticamente se tu passado 5 minutos estás a puxar uma discussão com alguém e depois estás a reclamar no trânsito e depois estás não sei o quê. Ou seja, né? São padrões. E às vezes o facto das pessoas se sentirem sozinhas está muito relacionado com essa falta de fé que tu falaste e com uma coisa muito importante que é a falta de sentido de autorresponsabilidade. Nós acreditamos que se existem guias, eles têm. Eu não posso sofrer, eles têm que resolver por mim, não é? Tem que não parar, tem que dizer. Se tiver alguém a enganar-me e eu souber que a pessoa me está a enganar, mas ainda assim eu quero fechar os olhos porque é bom estar ali, então eu faço de conta. E depois de repente fica escancarado na minha cara, depois vou ficar ofendida porque o guia não veio, apareceu à minha frente e disse assim: com um cartaz tipo a pessoa está-te a enganar. Não dá, é falta de Sim. responsabilidade. Não, eu acho que nós, se calhar nós não, mas muita gente tem esta coisa de que, epá, se existe alguma coisa superior, porque é que ele não faz assim? Porque é que então existem as injustiças? Porque é que existe isto? Porque é que existe aquilo? Então, mas se eu tenho guias, porque é que ele não me ajuda a sair deste trabalho, desta relação? Porque, epá, e às vezes nós temos oportunidades e nós temos aquilo à nossa frente, como estás a dizer, faz um cartaz, tipo, pá, tipo, está aqui, man, o que é que estás a fazer? E a pessoa não quer ver. Desculpa estar a interromper, mas é que eu vou me esquecer disto. É outras vezes, até é o oposto. Em outras vezes, tu precisas estar aí, porque tu conscientemente podes não querer, mas tu, enquanto alma que projetou aquela experiência, sem aquela dor, tu não ias ter o aprendizado. Ou seja, às vezes tu precisas necessariamente estar na situação e precisas de desenvolver uma forma saudável interior de lidar com a situação. Ou seja, o guia não pode simplesmente vir e dizer assim: não, tu vieste aqui para ser só paz e amor, não vais aprender nada, isso fica para outra vida. Tipo, eu vou tirar todos os obstáculos do teu caminho. Sim, tipo, então o que é que estamos aqui a fazer, não é? Porque se não houvesse nada para trabalhar, não faria sentido nós estarmos nesta vida, não é? Mas olha, eu senti que essa mensagem foi para mim. Bem direitinha. E olha, e acho super interessante isto, e eu vou trazer este exemplo rapidamente para perceberes que é, eu estou nesta fase de transição de carreira, porque estou na parte da astrologia, tarot, mas também ainda estou na parte da estética, que é aquilo que eu tenho feito há cerca de 13 anos. Quando eu mudei para aqui para Londres, eu fui obrigada a voltar a pôr as mãos na massa, literalmente, porque era o mais fácil, enfim, para conseguir tudo. E hoje em dia, já não tanto desde que eu comecei esta parte do desenvolvimento espiritual e de trabalhar com isto tudo,
Mas eu lembro-me de perguntar muitas vezes, mas porquê que eu ainda tenho que estar aqui? Tipo, porquê? Eu odeio isto, eu não quero estar mais fazer isto. E cada vez que aparecia um cliente, eu apetecia-me, tipo, espancar e dizer, não, eu não quero. E só agora, ao fim de quase 3 anos, é que um dia caiu a chave e eu percebi assim, não, tu tens mesmo que estar aí, porque isso está-te a dar informações sobre ti mesma, para tu aprenderes a valorizar-te e a perceberes como é que tu vais lidar com essas coisas. Portanto, minha linda, ainda tens que ficar aí até o assunto estar, tipo, organizado e arrumado. Por isso é que eu estou a dizer, eu senti que essa mensagem foi para mim. E às vezes até é mais do que nós podemos ver. Às vezes nós vemos a pontinha do iceberg e achamos que entendemos o propósito. E, por exemplo, tu aí olhas para isso e achas que entendeste o propósito porque é para eu aprender sobre isto, mas se calhar até há mais coisas para tu aprenderes e tu vais deslindando ao longo do caminho, tu vais percebendo. Sim, portanto, nada do que nós passamos ou estamos a passar é um castigo, ou é à toa, ou é porque eles hoje não apeteceu, tipo, darem aqui um jeitinho e então isto hoje está a ser um dia não é? Para os copos ontem e hoje já não vieram trabalhar. Não, não Ok. tem nada a ver. Aliás, esse conceito, que eu acho que é muito católico, na verdade, não só, porque acho que todas as religiões sempre espelharam esta coisa do Deus O punitivo. castigo e da. Todas, mas a maior parte. Mas Sim. não, isso não existe, não é? O único Deus punitivo somos nós. Somos essa parte de Deus, não é? Somos uma das partes de Deus, somos co-criadores. E estamos sempre, vimos para aqui para aprender a lidar com as nossas perspectivas, com as nossas emoções, com tudo isso, e somos o nosso pior inimigo. Culpámos-nos, reclamámos connosco, tratámos mal, tudo isso. Portanto, nós somos os únicos que nos punimos. Sim, porque eu acho que é importante isso que estás a dizer, porque às vezes as pessoas que querem muito ajuda ou querem muito uma solução, não é? E hoje em dia há muito aquela coisa que o pessoal procura quase a pílula mágica, tipo, eu quero saber uma solução e, enfim, mas depois as pessoas esquecem-se que precisam de sustentar aquilo. Porque como tu estavas a dizer, eu posso limpar-te tudo, tu podes ficar limpinha, tudo a luzir, mas depois tu não continuas a sustentar aquele tipo de energia, daqui a uma semana ou um mês já estás outra vez tudo enterrada na porcaria e já voltaste a ter 500 pessoas à tua volta que fizeram isto e aquilo e já estás outra vez no mesmo ponto, não é? Portanto, as pessoas têm que fazer alguma coisa. Olha, eu estou a rir porque eu estou a pensar, eu quando comecei este trabalho mais consciente com a espiritualidade, eu comecei por fazer terapias energéticas e coach holístico e assim, comecei por aí. E eu criei uma frustração tão grande na altura e foi o que eu precisei, foi dessa frustração para dar o impulso e começar a fazer outras coisas que é o que estou a fazer hoje, que era de olhar para as pessoas que eu estava a ajudar, não é? E as ver, tipo, elas desapareciam 2, 3 meses, quando voltavam estavam tipo infernais como estavam antes da primeira vez que apareceram e eu ficava, ai que frustração, e foi uma coisa também para me ensinar a mim a perceber que nós, facilitadores de qualquer tipo de terapia, de cura, etc, não somos responsáveis pelo processo do outro. Isto foi uma lição importantíssima que eu tive que aprender. Porque se nós isso então era a mesma coisa que nós assumirmos então o papel que as pessoas acham que os guias deviam ter, não é? Então eu tenho que cuidar da pessoa. Isso não existe, cada um é autorresponsável, porque então não existiria livre-arbítrio, nem nada dessas coisas, não existia causa e efeito, só existíamos nós aqui como tipo milagre de Deus para ajudar as outras pessoas. Olha, e porquê que na tua opinião, ou na tua sabedoria, quiserem põe a opinião, enfim, porquê que tu acreditas que há pessoas que apesar de continuarem, bom, eu tenho algumas teorias, mas há pessoas que chegam até mim, até ti provavelmente, se calhar agora já não tanto, mas quando tu trabalhavas de um para um, que vêm muito naquele papel de eu estou na vítima, porque a minha vida é horrorosa, eu sofri muito, eu continuo a sofrer, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém isto, ninguém aquilo, e tu facilitas e dás ferramentas à pessoa para que ela consiga de alguma forma ir fazendo este caminho, não é? E na tua opinião, porquê é que tu achas que há pessoas que têm uma capacidade de o fazer e outras que continuam nesta inconsciência e nesta energia de que, mesmo tendo estas ferramentas e as possibilidades, elas continuam sempre ali e lá está, voltam igual ao fim de um mês ou dois. Eu acho que há vários níveis de ideias que eu tenho sobre isso. Imagina, num ponto, eu acho que isso tem a ver com o quociente de inteligência emocional das pessoas, né? Que é
no geral, bastante baixo, porque nós não somos uma sociedade educada para as emoções, somos educada para a tecnologia e a ciência e a parte racional. E eu acho que essa lacuna é gigante e isso vê-se nos relacionamentos e em tudo à nossa volta. E acho que é necessária e faz parte de um processo natural de evolução da espécie, né? É necessária porque agora nós vamos percebendo isso e estamos a deparar-nos com gerações que estão a ter mais tempo para parar, para olhar para as emoções, ou seja, até a própria evolução da tecnologia nos dar mais tempo para nós tem um propósito, porque é nós podermos parar e olhar para esta parte de nós, porque se nós pensarmos já bastantes anos atrás, diz-se que já houveram catástrofes que erradicaram populações inteiras, porque a tecnologia evoluiu mais do que a parte emocional. E então havia um perigo em sermos quem éramos, porque tínhamos ferramentas para fazer muita cagada e pouca inteligência para ajudar. E eu acho que isso faz parte, ou seja, nós estamos a chegar a um ponto de percebermos que, ok, agora vai ao racha, não é? Eu tenho que aprender novamente, que eu acho que são ciclos, lá está. Estou a chegar ao ponto de maturação de perceber, ok, agora tenho que desenvolver esta parte emocional, então eu acho que tem a ver com isso. E, por outro lado, eu entendo, por aquilo que os meus guias me explicam, que há pessoas que vêm com missão de baixar tanto a vibração delas, ou seja, fechar tanto a consciência, portanto, palinhas, vêm com essa missão mesmo, ou seja, viver uma vida assim, aquelas pessoas que nós olhamos e dizemos, pá, é quadrada, não entra nada ali, não... Elas são tão divinas como nós e aquilo é uma missão, porque se elas não existissem, quem é que nos provocava sentimentos que nos fariam a nós, e acho que toda a gente tem uma pessoa mais quadrada que ela, ou seja, não é que eu não sou ou que tu não és, todos somos um pouco em algumas coisas, né? E eu acho que se não existisse isso, não havia a possibilidade da gente ver a nossa sombra no espelho da outra pessoa, né? Então acho que tem a ver com isso. Todas são necessárias. Sim, é isso. Eu acho que tem a ver com isso. Ou seja, qual era a tua pergunta? Porque havia pessoas que não conseguiam fazer esse trabalho, não é? E eu acho que é isso, eu acho que às vezes elas ainda têm, na jornada de vida delas ainda é necessário aquilo, embora é necessário aquilo para elas e para outras pessoas, embora eu acredite que faz parte também da jornada da pessoa ela ir se expandindo dentro desse quadrado, ou seja, ir tornando as paredes cada vez mais largas e mais largas. Mas depois vai o livre-arbítrio da pessoa e todo o environment dela. Olha, e agora quero só aqui perguntar uma curiosidade, como é que se vive depois numa vida normal quando se tem acesso a estas coisas todas? Melhor, eu diria. Olha, antigamente, assim, eu já convivo com a espiritualidade desde sempre, porque eu já vejo e, por exemplo, os meus sonhos premonitórios são mesmo desde pequena infância e tenho assim uma série de situações já de evidência, assim, desde sempre. Mas, assim, de ver as coisas destas perspectivas todas, isto é recente, é tipo, de há 4, 5 anos, eu diria, que eu comecei a desenvolver assim mais o meu contacto e isto veio tudo do meu autocompromisso, né? Todos os dias a trabalhar em mim e trabalhar as resistências, essas coisas todas, pronto. E esse contacto amplificou-se e estas visões vieram mais alargadas, mas eu diria que daí para cá a minha vida melhorou muito. Assim, é mais difícil tu te encaixares, mas é mais difícil tu te encaixares onde tu não fazes parte. Então, no fundo, tu já não te encaixavas antes. Só que continuavas lá e desregulavas a tua energia, criavas atritos, não estavas feliz, todas essas coisas, só que as pessoas consideram isso normal, então depois, quando vem esse que as pessoas chamam de despertar, não é? Este avalanche de ampliação de consciência, tu depois deparas-te com epá, eu não quero estar mais ali, eu não aguento, e às vezes vêm tipo emoções densas, que são essenciais para te tirar dali, porque senão tu continuas lá na mesma, né? Então vêm aquelas emoções densas tipo raiva, frustração, stress, todas as coisas, e são parte da tua jornada para tu fazeres esse trabalho. E depois é difícil no início, mas depois de tu ires caminhando, ou seja, tu te propôs a dizer assim, ok, eu entendo que isto não está bem, eu vou tirar daqui, eu vou fazer a minha parte ali, eu vou não sei o quê.
E acima de tudo eu vou lidar com o meu ego, porque quando passas pelo despertar é do tipo, agora eu sei tudo, né? Não sabemos porra de nada, mas sabemos tudo. E é lidar com isso tudo e depois fica mais leve, porque imagina, tu vives as situações do dia a dia e por exemplo, eu faço a minha vida normal, eu vou para os copos, eu saio, eu tenho a minha filha, namoro, eu faço essas coisas na mesma, né? Só que tens outra perspectiva, porque tu consegues sentir o que é para ti, o que é uma coisa que tu vais usar, por exemplo, como prazer momentâneo para ignorar uma emoção, ou uma coisa que tu vais ter prazer porque te faz bem. É todo um jogo de consciência. É isso. Mas lá está, eu acho que é interessante tu trazeres, tu que fazes a tua vida normal, não é? Porque eu acho que há muita gente que tem assim uma ideia de que, sei lá, os médios ou sei lá, que é assim uma É coisa, verdade. não é? Tipo, opa, pera, ele deve assim viver assim com umas bolas de cristal e tal, e aquela cena assim meia, não sei, e não é? Todo. Eu faço, aliás, eu e todas as colegas que eu tenho de profissão, eu acho, exceto uma ou outra que eu percebo que ainda. Eu digo ainda porque eu acredito que isto passa, sabes? Porque eu no início também assim, agora não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Isso passa. Porque tu vais bater com a cabeça na parede, porque vais perceber que assim, se tu és humano e tu estás a anular a tua parte humana, então és humano porquê, não é? Quer dizer, Sim, e eu acho que esse ponto é tão importante porque há muita gente que quando começa a viver a espiritualidade, começa só a viver a espiritualidade e tipo, epá, mas olha, estás aqui na Terra, tipo, deixa aqui um bocadinho agora, né? Porque há muita gente que depois começa só a fazer esse trabalho e é um bocado aquela coisa, eu aprendi também, até trazendo aqui a parte dos chakras, não é? Que eu aprendi que nós temos chakras inferiores e temos chakras superiores. Se nós estamos só a fazer o trabalho dos superiores, então os outros, meu Deus, não é? Que depois tudo o que tem a ver com, lá está, estrutura emocional, tudo isso que nós também tocámos aqui, onde é que ela está, não é? e são os mais importantes, porque se tu não os tiveres trabalhado, tu não materializas nada, vives tipo só no mundo das ideias e das ilusões. Sim, E sim. eu acho que até é bastante frustrante uma pessoa, porque se tu reparares, imagina, tu vens para aqui para aprender, não é? Tu vens para aqui para aprender com a experiência. É esse o motivo que tu estás aqui encarnada. Então, se tu não vais experienciar, tu estás a aprender o quê? Não é? Quer dizer, tu limita. Às vezes, essas pessoas que se intitulam que estão a percorrer um caminho espiritual esquecem-se que não estão a permitir-se aprender. Ou seja, não Sim, estão a permitir-se porque a experienciar. espiritualidade tem de ser vivida na prática, não é? É isso. Eu acho que foste tu que partilhaste hoje um story, alguma coisa do género que tu disseste. ahm, Foi. ou é só ler nos livros, qualquer coisa assim, mas porque é isso, porque às vezes muita gente, eu li não sei o quê, então já sei isto. Como assim sabes? Tipo, se não viveste isso, como é que tu sabes? E acho que tu disseste, não se esqueçam que quem escreveu os livros foram pessoas que passaram primeiro por aquilo na prática e então tiveram esse conhecimento para pôr num livro, não é? Como em tudo, não é? Eu não posso vir ensinar astrologia, ou seja, aquilo que for, se eu não tiver passado por todos os processos do curso, se eu não tiver feito a prática, não tiver olhado para o meu mapa, não saber o que é aquilo, porque senão o que é que eu estou a ensinar? Um livro qualquer que eu fui ler? É como os nossos guias, né? Eles aprendem para. É igual, é tudo, é o espelho. Olha, mas o que tu estás a dizer é muito interessante, porque eu vejo que nesta área há muito, cada vez mais por existir mais interesse, lá está, mais disponibilidade para observar estas partes de nós, existe também mais pessoas a trabalhar com isso e muitas vezes a trabalhar de formas que eu sim, tenho que dizer que condeno um bocadinho porque é formas desinformadas, não é? Quer dizer, tipo, ali num livro é assim, e tu, quando tu perguntas é assim porquê? As pessoas ficam ofendidas. Às vezes, imagina, eu sou uma pessoa que questiono muito, e se a pessoa me disser assim, olha, eu senti, ou os meus guias disseram, eu respeito. Agora, se a pessoa me disser assim, porque eu li, eu digo, não, agora eu quero saber então de onde é que veio isso, tipo, qual foi o livro que eu quero Passa-me o livro, exato. onde é que o autor ouviu, porque imagina, às vezes as pessoas perguntam-me coisas, por exemplo, nas consultas, e ficam tipo, mas não leves a mal? Não, tipo, por favor, pergunta, porque assim, às vezes não consegues chegar a todo lado e esclarecer tudo, mas eu acho que ter dúvidas é importantíssimo neste processo, porque, quer dizer, não é? Só através da Sim, questão. sim, porque também se não tu estás sempre a aceitar tudo aquilo que te estão a dizer, tu também não estás a desenvolver nada, só estás tipo a aceitar informação, não é? Eu acho que é importante isso, mas eu acho que é importante as pessoas perceberem. Eu tento passar sempre um bocadinho isto ahm, na prática, por lá está, porque sempre a minha vida toda eu estive rodeada, e seja por o que for, de pessoas que precisam muito quase desta coisa palpável, sabes?
Tipo, e eu posso dizer que no meu grupo de pessoas, de amizades, de família, eu sou a primeira que usa esta expressão do eu sinto, sabes? Tipo, eu sinto. E até o meu professor de astrologia disse uma coisa interessante que é, nós, quando estamos ainda meio desconectados disto, nós dizemos, eu acho porque eu li qualquer coisa ou porque eu vi qualquer coisa. Quando nós começamos a estar conectados a nós e começamos este trabalho, nós começamos a usar o eu sinto. E mais à frente, quando nós já estamos de outra fase, nós começamos a dizer eu sei. É que eu já passei pelas três. Exatamente. Então imagina, eu sempre tive e continuo a ter pessoas que ainda estão aqui no acho, estás a ver? Tipo, eu acho que não sei o quê. E eu tento sempre trazer, mesmo eu falando já, eu sinto, eu senti, enfim, para a prática, porque o pessoal tem muito esta coisa de que, isto é tudo uma coisa muito à parte, como se nós, e por acaso falei isto até num dos podcasts que eu gravei com o meu professor de astrologia, que nós dissemos como se nós estivéssemos sempre a subdividir as coisas, tipo, a astrologia é uma coisa, a tarot é outra, a espiritualidade é outra, a mediunidade é outra, os guias são outra, tipo, percebes? Tipo, como se houvesse caixinhas em todo o lado, então, tipo, uma vez disseram-me assim, desculpa, mas eu só te vejo como astróloga, portanto eu acho que cada um só deve falar daquilo que estudou, ou que trabalha. Tipo, coisas Aquilo assim, se a estás a ver? pessoa, por exemplo, for professor, vai ao café, não pode falar sobre filmes ou sobre nada, tem que falar sobre assuntos de Sobre a disciplina que ele dá. básica, assim, quer dizer, o resto é para os atores e para os padeiros e para... Sim, para os filósofos, não sei, mas eu entendo também que ainda há muita gente que, porque é como tipo, e depois há sempre aquela expressão que eu ouço ainda imenso, que é, tá bem, isso é muito bonito na teoria, mas depois na prática, como é que fazes isso? Tu não consegues estar sempre conectada toda a hora, tu não consegues tipo, estar sempre zen, esta expressão linda que eu adoro, tu não consegues estar sempre zen durante o tempo todo. Os meninos. Eu, ok, mas tens que fazer alguma coisa para mudar, porque dá a sensação que as pessoas continuam ainda muito numa de que, se calhar, se eu rezar, vai descer aqui uma cena qualquer, vai aparecer assim uma coisa que de repente vai resolver os meus problemas todos, estás a ver? Acho que essa questão das pessoas que reclamam como não consegue estar sempre zen a toda a hora são as pessoas que não querem ter o trabalho de fazer algo para trabalhar o estado de raiva ou da ansiedade dela. Sim, sim, E sim. então é a justificação perfeita, é tipo, não é possível. Se não é possível, nem preciso tentar, porque não é possível. Né? E tu disseste uma coisa que é muito importante, eu acho, que é dar trabalho. É preciso trabalho, não é? Porque não é à toa que as pessoas chegam onde chegam, não é? E há outra coisa que é interessante que eu acho que este mundo da espiritualidade começa a trazer, ou uma crença até negativa, que as pessoas acham que se nós somos espirituais, médiums, se nós fazemos este tipo de trabalhos, nós não podemos ter riqueza, nós não podemos tipo ostentar nada, porque se tu vais, eu já vi comentários em pessoas que para mim estão num nível um bocadinho superior, já devem usar o eu sei, um bocadinho superior, que elas partilham coisas férias de, sei lá, não interessa. Eu vejo comentários completamente, tipo, que eu penso, mas esta pessoa está, mas tipo, não devia estar a mostrar isso, porque isso as pessoas que não podem, isto é uma vergonha, porque, tipo, sabes, tipo, tanta gente a passar mal e tu, tipo, a mostrar essas coisas, tipo, como se isto não fosse uma consequência daquilo que nós trabalhamos, não é? Não, mas assim, nós pensa assim, nós, principalmente o povo ocidental, viemos de uma cultura religiosa que fazia da pobreza uma coisa que tu te deverias orgulhar, não é? Porque se tu reparares, imagina, as religiões católicas, e agora se calhar vou afetar algumas pessoas, mas está tudo bem porque não é nada contra a religião, é a infraestrutura em si, a forma como funciona. Não estou a dizer que todos os religiosos pensem assim, mas se tu reparares, eles dizem à população, tipo, para trabalhar, para dar o litro, que ser pobre é nobre, que não sei o quê, e para pagar o dízimo, e para não sei o que mais, mas tu vais ver as infraestruturas religiosas estão banhadas a ouro, tudo que é bom e do melhor, os padres têm em casa, têm carros, têm não sei o quê. E isso só mostra uma certa hipocrisia, porque, assim, quanto mais eu estou conectado a Deus, ou o que as pessoas quiserem chamar como força superior, mais eu
vou ser naturalmente abundante, porque se eu me conecto a Deus, porque Deus é abundante e eu reconheço essa abundância em mim, porque é que eu hei de me castrar? Isso é uma parede entre mim e essa elevação. Se eu acredito que eu tenho que ficar aqui, eu nunca vou questionar quem está ali. Então mantém-se o poder, né? O poder social. E eu acho que isto tem muito a ver com essa herança religiosa, e não só Sim, religiosa, mas também. sim, eu acho que nós todos fomos ensinados, né? E também não nos podemos esquecer que em termos geracionais nós não estamos assim tão longe de uma ditadura, né? Não foi assim há tanto tempo. E eu acho que lá está, que nós todos fomos ensinados que questionar é mau. Tipo, para que é que tens de estar a questionar? Tipo, não questiones, tipo, cala-te. Tipo, é assim que é assim, toda a gente faz assim, faz também, tipo, cala-te, sabes? Eu senti muito isso porque eu lembro-me em miúda, adolescente, eu questionei sempre muita coisa e eu lembro-me das pessoas me responderem: mas toda a gente faz assim, pois porquê é que estás agora a questionar isso? Mas a vida é assim, tipo, sabes? Eu acho que nós crescemos tanto com isto e depois isto separou-nos tanto deste lado espiritual, desta conexão às coisas, que hoje em dia, eu própria, não é? Eu já partilhei contigo, há quase um medo, há quase aqui uma coisa do género, tipo, não, como assim? Eu agora vou começar a sentir coisas e a ver coisas e percebes? Nós temos vários medos, né? Medo de ser diferente, porque se eu sou diferente, não sou aceita. E principalmente para pessoas, por exemplo, que estão na tua situação, é muito corajoso o que tu estás a fazer, porque tem só pessoas à volta que ou não acreditam, ou não compreendem, ou nem adentram, e tu dares o primeiro passo, ou seres das primeiras a dar esse primeiro passo, é uma coisa muito grande, porque nós queremos sempre ser pertencentes, não é? Sentir-nos acolhidos, amados, parte. Eu tenho passado um processo terapêutico autoterapêutico, ou seja, com uma terapeuta, porque nós terapeutas também precisamos de terapeuta, não é isso que eu quero dizer? E que me tem mostrado muito também sobre isso, por exemplo, comigo, com a minha família, nós percebermos que nós queremos, mesmo quando nós não nos identificamos com os valores, nós vamos querer fazer parte, sentirmos parte, então às vezes retemos ali o nosso desenvolvimento por não sermos diferentes. Sim, sim. Porque eu acho que todo ser humano, aquilo que mais procura é este sentimento de pertença, não é? Mas eu também tenho estado a aprender que quando nós sentimos que pertencemos cá dentro a alguma coisa, quando eu não preciso que o outro me diga que eu pertenço, quando eu tenho este sentimento em mim de que não interessa onde é que eu estou, com quem é que eu pertenço aqui porque eu estou aqui neste mundo. Se eu estou aqui é porque eu pertenço, senão eu não estava, não é? Estava no outro lado qualquer e não estava aqui. Então, quando existe esta consciência que eu venho ganhando, não é? E vou trabalhando, tu deixas de ter deixas de ter esse medo de alguma forma de ser diferente, percebes? E imagina, eu tenho sentido que hoje em dia é tipo, eu não quero ser igual, sabes? Tipo, porque eu já estive lá, eu já estive ali, eu já estive naquilo e eu não gostei. E a minha vida antes era muito mais desalinhada comigo mesma do que é agora. Então eu não quero voltar, percebes? Não é que é um lugar superior ou inferior. É inferior para mim, não é inferior ou superior em comparação com ninguém. É eu como pessoa já ter estado noutros sítios e ter percebido que não é ali, não é? Então, Só que isso é um nível consciente, porque o teu inconsciente vai continuar a querer pertencer. Por isso sim, é que tu sim, passas a sim, vida sim. toda com aquelas coisas tipo, e agora, por exemplo, imagina quando são crianças com dinheiro, e agora já tenho dinheiro, porque é que eu continuo a não usufruir do meu dinheiro? Porque é que eu continuo a arranjar coisas para onde ele vai? Percebes? Tipo, há muitas coisas aí por trás. Então, eu acho que tu estás sempre a trabalhar estes vínculos, estas. Sim, 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 Espero que algum dia nós conseguimos trabalhá-los todos aqui. eu acho que não vamos, não sei, eu acho que não faz sentido, porque senão não estamos cá a fazer nada, não é? Nunca vamos É ser verdade. perfeitos, nunca vamos ter tudo trabalhado, não é? Mas eu acho que é importante, lá está, acho que esta conversa chegou aqui ao ponto de que esta parte da espiritualidade e tudo isto, guias e tudo, eu acho que é importante nós passarmos que faz parte de quem nós somos, não é? Nós é que, com isto tudo que nós fomos ensinados, com estas crenças, com estas coisas todas, deixámos, e há um tema que eu acho que sempre toquei em todos os meus podcasts, que é as emoções. Nós fomos sempre ensinados a não conectar a isto, nós estamos sempre desligados delas. E uma coisa que eu também tenho aprendido muito nos últimos tempos é que onde as nossas emoções se manifestam é no nosso corpo. E nós nunca paramos para escutar o nosso corpo.
nós estamos sempre a combater aquilo que ele quer, aquilo que ele pede. Hoje acordei cansada. Não, tens é que treinar, tens é que ir para o ginásio, tens é que fazer não sei o quê, porque senão estás um dia, o quê? Não. Parece que fiquei mal disposta com aquela comida. Mas aquilo é bom, come. Tipo, sabes, parece que nós estamos sempre aqui a fazer esta guerra, quase uma guerra connosco próprios, e depois queremos, e aqui meto-me no mesmo saco, não é? Apesar que agora já não estou nessa consciência, eu agora quero ser zen e quero ser espiritual, mas eu nem me estou a conectar ainda ao meu corpo, que é só uma cena básica, não é? Que tudo começa aqui, não é? E não há espiritualidade sem emoções. Aliás, se tu parares para perceber que o teu sentido espiritual vem de tu saberes distinguir o que é teu e o que é dos teus guias ou das outras entidades, como é que tu vais distinguir se tu não conheces os teus, não é? Ou seja, tu tens que ouvir o teu corpo. Sim. Eu acho que isso é muito. Epá, eu acho que é a base mesmo de tudo. E acho que. Bom, olha, e quero só te perguntar para fechar este tema antes da pergunta final, que eu faço sempre uma pergunta surpresa no fim. Ah, o que é que nós todos podemos fazer para nos conectarmos mais ou estarmos aqui mais conectados com os nossos guias, connosco, com estas energias, no sentido de que trabalhar um bocadinho mais esta fé aqui na prática? O que é que tu tens aí como, vou usar esta palavra que eu não gosto, mas que tens aí como dicas? Eu detesto, mas vá. Olha, eu acho que eu sei, não acho, eu sei. Não acho, exato. É porque isto é algo que eu tenho mesmo observado muito. A conexão vem, ela cresce a partir da constância de algo. Então quero começar por dizer que qualquer coisa que eu diga para vocês fazerem é para vocês fazerem sempre, não é para fazerem uma vez e acharem que já está. Então imagina, para mim essa conexão espiritual é simples. Não é preciso um altar, um monumento, não é preciso velas, não é preciso comprar coisas, não é preciso gastar dinheiro. Não está errado, mas não é preciso. Então, para mim, começa no básico. Como é que nós criamos uma conexão com alguma pessoa? Nós aproximamos-nos emocionalmente dela, não é? Nós dialogamos, é igual. Eu todos os dias de manhã falo com os meus guias, já falava antes de os ouvir, agora continuo a falar, é melhor agora, mas antes eu também falava e teve que começar por algum lado. Antes era um monólogo. Mas é um monólogo que com o tempo vai deixando de ser, mesmo que tu não desenvolvas a audição, vai deixando de ser porque tu vais percebendo os sinais, as respostas como sinais. Às vezes até como sensações. Imagina, eu acordo e já estou a falar com os meus guias e por norma eu peço sempre que eles me acompanhem ao longo do dia. Agora já nem tanto, porque já tenho a percepção da presença deles, já não peço tanto esse acompanhamento, mas antes pedia proteção para o meu dia, para me ajudarem a manter o meu campo equilibrado, para desviarem do meu caminho as coisas que não fossem para mim, etc. Mas agora já não, já não peço nada disso, agora simplesmente tipo abro o olho, bom dia, como se estivesse a falar para uma amiga, porque é isso que eles são na nossa vida, são companheiros. E às vezes as pessoas têm muito aquela coisa da hierarquia, não é? Tipo, é meu guia, é superior a mim, tenho que falar com X respeito, tenho que tratar por você, tenho que, tipo, ajoelhar-me, não é preciso nada disso, gente, nada. É preciso estabelecer uma conexão como nós estabeleceríamos com um amigo. Então é isso que eu faço. Converso, tipo, por exemplo, imagina, levanto-me da cama, já acordei, por exemplo, mal disposta. Aconteceu, acho que foi ontem, acordei com os pés fora da cama e senti tipo assim um arrepiozinho dos meus dias. Olha, hoje já estou mal disposta, nem bem, eu já costumei os matinais, tipo, eu falo como se estivesse a falar para uma amiga. E depois tu vais percebendo os sinais, eles vão surgindo. Vai surgindo tipo o calafrio, o arrepio, ou o ventinho que passou ali. Tipo, há pessoas, por exemplo, eu tenho mentoradas lá no grupo que identificam, por exemplo, sinais com números iguais, por exemplo, números, repetições, sequências.
Eu não sei, Animais, eu vi eles a partilharem no outro dia, estavam a falar que estava a aparecer uma ave e estávamos a tentar decifrar qual é que era a ave, que era é aquela isso, que porque há casava. pessoas que têm essa conexão a essas partes da natureza, ou seja, aos pássaros, algumas é aos gatos, outras é tipo às próprias as flores específicas, a borboleta, tipo, é que tem um bocadinho de tudo, porque depois vai depender da tua essência e da essência dos teus guias e como é que eles manifestam no ambiente algo para ir até ti. Percebes? Então, os sinais podem vir de milhares de maneiras. É ser criativo. Às vezes vem por resposta de outra pessoa. Imagina, às vezes eu estou a perguntar aos meus guias alguma coisa. Ainda hoje, eu ouvindo-os, isto acontece. Estou a perguntar alguma coisa, tipo, vocês podiam mostrar quais são as intenções daquela pessoa, vocês podiam mostrar não sei o quê. E passado um bocado, a pessoa faz algo que me mostra as intenções. Ou vem alguém na rua a falar sobre um assunto parecido e eu tenho um insight quando estou a ouvir. Percebes? É tipo, às vezes vem até por outras pessoas, por isso é que se diz que todos somos anjos, não é? Todos trazemos mensagens. É ser criativos, não necessariamente temos que sentir ali a presença, ou ver, ou ouvir para estar ali. E então, isto é o primeiro ponto da conexão, é estarmos, primeiro é a consistência na comunicação, depois é deitar paredes abaixo, porque não vale a pena, tipo, ajoelhar e chamar não sei o quê, e reunir as mãos e não sei o quê, pronto, se sentirem tudo bem, mas para mim são crenças. E depois é abrir a mente, não é, para como é que as respostas chegam, porque às vezes vêm de formas que nós, por estarmos tão racionais, não conseguimos interpretar, e é ir aumentando esse nível de percepção. Depois à noite, olha, eu peço sempre, por exemplo, para me levarem, agora já vou mais consciente, imagina, se eu quiser ver alguma coisa ou quiser saber alguma coisa específica, raramente eu faço isso por uma questão de, não é que nunca me disseram que era errado, na verdade, mas eu sinto dentro de mim que, tipo, faz quando precisas, sabes? Então eu, por exemplo, só quando eu preciso eu peço para me mostrarem alguma situação específica que eu esteja com dúvidas, ou o que é que a pessoa vai fazer, ou o que é que qualquer coisa assim, mas tem que ser coisas que eu sinta que preciso mesmo. E eles levam-me e mostram. Mas imagina, nem todos os meus sonhos são premonitórios. Às vezes são coisas, experiências astrais ou assim. Há pessoas que nem sequer se lembram dos sonhos. Isso não quer dizer que elas não vão. Sempre que nós sonhamos, nós saímos do corpo. E os nossos guias acompanham-nos. Porque foi o que eu disse lá no início, existe sempre um véu. Que eles têm menos do que nós. Ou seja, eles vão ter a capacidade de nos proteger, mesmo nessas dimensões de sonho, muito maiores do que nós temos. E eu peço, por exemplo, para eles me levarem para ser limpa de noite, para me dar um sono tranquilo, para me ajudarem nisto ou aquilo, ou a resolver X pendência durante a noite com alguém que eu tenho. Por exemplo. Ok. E é assim, aos bocadinhos. Então é mesmo uma questão de as pessoas começarem a falar para eles como se fosse um amigo, basicamente. Sim, e a permitir que eles se aproximem. Porque às vezes as pessoas dizem, eu gostava, ou eu não sinto, mas também não permitem, né? Porque depois, imagina, sentem qualquer coisa ou sentem um arrepio, ficam assustadas ou assim, então já não abrem ali o campo para. Já não tentam outra vez porque parece que aquilo foi assim estranho. Sim, sim, não, eu agora já não tanto, mas aliás, já tivemos várias conversas lá que eu pensava assim, Deus me livre que eu sentisse isto, ou não sei o quê, que eu saio daqui, que eu ferrava toda logo, sai daqui. Mas eu acho que depois lá está, pois é essa constância que tu falaste, que eu acho que tudo precisa de constância, não é? Não é só a pessoa chegar lá uma vez e agora, olha, já está e acabou, e eu acho que, acho que isso é importante para tudo, não é só para comunicar Mesmo. com eles, mas eu acho que para tudo é preciso constância. Olha, queres acrescentar mais alguma coisa aqui a este tema sentes de trazer mais alguma coisa antes de eu te pôr aí a pergunta final? Não, queria-te só complementar o que tu estavas a dizer, porque até para o nosso cérebro é importante, porque principalmente quando estamos sobre este domínio racional, nós temos que Uhum. ensinar ao cérebro que é natural, que faz parte, e para isso tem que existir uma implementação de um hábito, e um hábito é uma coisa que tu fazes várias vezes. Então, Certo. até para tu própria ganhares autoconfiança, e essa autoconfiança vai automaticamente diminuir um pouquinho esse véu e tu vais começar a ter uma ampliação da tua mediunidade para simplificar as coisas, né? Então vais Uhum. começar às vezes a percepcionar um sonzinho ou uma coisinha no ouvido ou às vezes uma cor, um brilho, um vulto, qualquer coisa. Não quero assustar porque nem sempre isto acontece, mas à medida que tu vais ficando autoconfiante, os processos vão se desenrolando naturalmente. É quase como dizer à mente, tipo, está tudo bem, tipo, é normal, não é uma coisa, não é Nós porque... temos medo do desconhecido, né? É Sim, sim, normal, sim, sim. é preservar. Então é dizer, tipo, ok, não... quase como falar com uma criança. Qual é Tipo, ok, qual? está tudo bem, tipo, não precisas te assustar, não precisas começar a correr. Ok,
Olha, o que é que eu te quero só pôr aqui? Então, eu quero assim dizer-te, imagina que estás assim estás a dar uma palestra para Hum. muita gente. Esquecendo agora um bocadinho este tema que nós trouxemos, e abrangendo aquilo que tu sentiste de abranger, de trazer, imagina que estás a dar assim uma palestra para muita gente, o que é que tu não podias deixar de passar para aquelas pessoas? O que é que para ti neste momento é importante de chegar ao maior número de pessoas? Olha, acho que essa pergunta veio ainda bem que o podcast foi hoje, não ontem, porque Ainda bem. ontem eu tive uma conversa muito longa com as minhas guias ao fim do dia. E eu percebi uma coisa muito importante. Nós estamos sempre a tentar nos prender, mesmo quem trabalha com espiritualidade, estamos sempre a tentar nos prender a uma estrutura que nos traga esta questão da segurança, que por acaso está relacionado com essa coisa, né, da questão da segurança. E espelhamos isso para todos os lados, e às vezes até para a espiritualidade nós espelhamos e tentamos transformar a espiritualidade em matéria e, e colocar as coisas em caixas, colocar-nos sob doutrinas, tentámos nos limitar a achar que estamos a expandir. E eu acho que a coisa que eu mais poderia dizer a alguém neste momento, que eu sinto mesmo tipo, que é uma coisa que vai brotar muito em mim nos próximos tempos, e provavelmente a minha própria comunicação vai andar muito à volta disso, porque foi uma semente muito grande que eles plantaram ontem, e assim, todas as doutrinas, todas as religiões, todas as práticas, tudo isso tem o mesmo propósito, não é? É o propósito da evolução espiritual. Então, por que é que nós vamos nos limitar a uma? Porque assim, elas são canalizadas por homens e cada homem tem uma perspectiva única da vida e uma limitação diferente. E por isso todas as religiões vão ter uma limitação, não está errado, é impossível que algo aqui não tenha uma falha, não é que não é uma falha, é o lado de sombra que faz parte. E o que é que nós havemos de nos limitar a uma e por outro lado, porque é que nós havemos de as descartar a todas? Porque todas têm tanto para nos trazer. E eu acho que nós estamos a entrar numa era de pessoas que querem trabalhar a espiritualidade descartando a parte mais importante, que é a ancestralidade. E as religiões, os aprendizados, tudo isso faz parte e precisa de ser honrado. Isto faz quase lembrar como é que se chama? Aquela coisa familiar. Ai, estava a falhar o nome. As relações? Relações familiares, é quase isso, né? Tu tens que honrar os que estão para trás e os que vêm depois, cada um no seu lugar. E eu sinto que estamos a entrar numa era agora em que nós estamos a voltar sim para um lado mais selvagem de autodescoberta, e eu vou e vou-me conhecer e não sei o quê, e vou aprender e não sei o que mais, mas descartamos muitas vezes o que está para trás. Porque é religião, porque é não sei o quê. E eu acho que é importante que nós paremos para separar as coisas e permitir-nos integrar o que de cada uma delas faz sentido para nós, ou seja, não é porque agora temos que absorver tudo de cada uma e fazer ali um cocktail, não é isso, mas é ir buscar o que faz sentido. E olha, eu acho que este tema vai ter tanto pano para mangas nos próximos tempos, porque eu ainda estou a digerir isto, mas acho que era a primeira coisa que eu diria às pessoas, é tipo, permitam-se mergulhar nesta sabedoria ancestral, porque há tanta coisa, e assim, está dentro de nós, não é que não é só nos livros, não é só nos livros e nos sacerdotes, essas coisas, é também dentro de nós, porque se nós pararmos para pensar, nós temos essa sabedoria de como é que se calhar as pessoas que estão ainda mais presas ao racional, se calhar ainda não, mas as pessoas que já estão a mergulhar neste autoconhecimento espiritual, elas vão saber que se pararem para pensar, por exemplo, as meninas lá da mentoria que vão estar a ouvir isto, elas vão perceber isto. Se pararem para pensar, aquilo que eu ensino ou os caminhos que eu vos indico para vocês percorrerem, os exercícios, essas coisas, quando vocês fazem é tipo, não é estranho para o vosso corpo, não é? Não é estranho para o vosso espírito. Por exemplo, às vezes eu ensino coisas, ainda ontem estava a ensinar lá aquele ritual, que até por acaso ensinei com velas e tudo mais, e depois recebi mensagens privadas de algumas meninas, tipo, eu acho que eu já sabia fazer isto dentro de mim, não sei explicar, e faz parte, porque está tudo dentro de nós, vem tudo de algum lado, não é? É tudo inspirado pelo divino, mas já vem tudo de algum lado.
e pronto, é lembrar-nos que quem nos acompanha e nos auxilia nesta parte espiritual, que são os nossos guias, eles também trabalham com isso que vem de trás, porque são ancestrais, então. Sim, por isso eu acho que até eu concordo com tudo e acho que isso faz todo o sentido para mim, mas acho por isso é que nós dizemos que nós co-criamos e não criamos nada, porque nós já temos tudo em nós, já não há nada que nós estejamos a criar que já não esteja aqui dentro, não é? Nós é que nos esquecemos disso. E lá está, se calhar umas pessoas têm assim um véu mais grosso que outras e a coisa não se senta mesmo, ainda não está, mas eu também acredito que lá está, que nós estamos numa fase em que as pessoas também se estão a abrir um bocadinho mais para isto e também sinto que vão chegando cada vez mais pessoas que já estão num nível de consciência maior ou seja isso o que for, mas sim, acho que isso faz todo o sentido e também desconectar deste lado de que nós que trabalhamos todos com a parte de espiritualidade, nós não estamos contra nenhuma religião, isto não é nada a ver com religiões, cada um tem a sua, com certeza, respeito as coisas todas, mas eu sempre achei isto, muito antes de começar isto, eu sempre disse e achei que todas as religiões acabam por falar da mesma coisa de uma linguagem diferente. Portanto, É mesmo o que eu é, penso. é um bocado, é muito por aí. Por isso, olha, Bárbara, muito obrigada por esta conversa. Para mim Ah, foi muito boa. para mim também. Portanto, beijinhos. Obrigada. E deixa-me só deixar aqui também, que é importante, que neste momento não fazes atendimentos individuais, não é? Ou sim, não? Eu abro 4 sessões por mês, porque não, se eu abrir mais é loucura, então eu abro uma, assim, uma por semana, mas só faço. Basicamente é receber mensagens dos guias e ter ali uma conversa. Eu não digo bem terapêutica, olha, como tu vês, eu não tenho nomenclaturas para isto, porque o que eu faço é estar ali em conexão espiritual com a pessoa e tentar absorver o que é que ela precisa de trabalhar neste momento e como é que ela pode trabalhar isso. Mas realmente é muito limitado, então normalmente eu ponho nos stories e passado uma hora já foi. De resto, só os desenhos e a mentoria. Ok, é isso que eu ia dizer. Então tens os desenhos dos guias, que também quem quiser. E lá está, acho que a parte do teres o desenho para mim foi muito importante para quem até é mais racional, ter uma imagem para tu te conectares, para tu te ligares, fica muito mais fácil fazer esta ligação. Tens um nome para tu pesquisares, né, como nós estávamos a dizer. Portanto, eu acho que sim, que isso faz todo o Atenção sentido. que nem sempre vem nome, não iludas as pessoas. Pronto, nem sempre vem nome, mas vem a imagem que já não é mau. Eu acho que a imagem é o maior. Isso que tu estás a dizer, tudo o que tu disseste, acho que é o maior propósito do desenho em si. É permitir às pessoas ter algo para poderem baixar as barreiras da mente delas e dizer assim, não, tipo. Porque imagina, tu vais meditar para te conectar com os teus guias, tu não tens qualquer ideia do que é que pode vir dali e tu ficas no mental, estás ali tipo, será que é homem, será que é mulher e vai não sei o que, não sei o que mais, e nunca te consegues realmente conectar. Quando tu tens uma imagem, tu já vais relaxado. Às vezes até vais e vem outro guia, não vem aquele. Mas tu já te permitiste ir, percebes? Sim, portanto é isso dos desenhos e tens a mentoria, obviamente que eu aconselho toda a gente a montanha-russa, quem curtir, vamos bora lá! Faz parte, mas também dizer que obviamente que tudo isto é um processo, não é? E mesmo aqui dentro disto de ter uma mentora espiritual requer trabalho, requer, é todo um processo, assim, eu estou só a fingir que não sei. Ah, mas requer um processo e requer uma entrega também, de alguma forma. Mas pronto, eu vou também deixar o teu Instagram aqui, portanto, quem quiser espreitar, são bem-vindos. Beijinhos. Obrigada. Beijinho.